Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos adjuntos adverbiais, tá? Mas antes a gente vai fazer uma revisão sobre os advérbios, tá bom? Então, olha só, vocês devem lembrar que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem flexão de número, nem de gênero, nem de pessoa, nem de modo, nem de tempo, como substantivos, adjetivos, verbos e outros. E ele modifica o sentido de verbos ou intensificam adjetivos ou outros advérbios, tá? Então, basicamente, os advérbios são divididos dessa forma aqui, ó. Os advérbios podem exprimir circunstâncias de tempo, intensidade, lugar, dúvida, negação, afirmação e modo, modificando uma oração. Olha só. Felizmente, os bombeiros chegaram rápido. Então, esse felizmente aqui, ó, é um advérbio, que em seguida ele vai ser classificado de um contexto oracional devido à sintaxe como adjunto adverbial. Então, vejamos os advérbios. Os principais advérbios são de tempo, ainda, agora, ontem, amanhã, breve, antes, depois, cedo, de repente, em breve e muitos outros, tá? Os advérbios de intensidade: bastante, demais, menos, pouco, muito, apenas, tão, em demasia e por aí vai. Advérbios de lugar: aqui, ali, aí, atrás, fora, dentro, através, perto, longe, por dentro, por aqui, para onde e muitos outros. Os advérbios de dúvida, os mais usados são acaso e talvez, mas nós temos também alguns terminados em mente. A gente tem que lembrar que nem todos os advérbios terminados em mente são de modo. Alguns podem ter outra designação, outra classificação, tá? E aqui a gente vê o provavelmente e o possivelmente, tá? Então nós temos aqui, ó, provavelmente, possivelmente, porventura, junto, acaso e talvez, tá? Os advérbios de negação que mais a gente usa é o não. Então, o advérbio de negação, não, de jeito nenhum, de forma alguma. Como vocês podem ver, aqui também tem algumas locuções adverbiais. Os advérbios de afirmação. O que mais a gente usa é o sim, mas nós temos outros também, ó. Realmente, ó, outro advérbio terminado em mente que não é apenas de modo. De fato, sem dúvida e outros, tá bom? Os advérbios de modo são alegremente, assim, depressa, mal, bem, pior, frente a frente, etc. E a gente tem que lembrar que, olha só, esse aqui é um advérbio alegremente, é um advérbio de modo, assim como o advérbio que a gente viu lá, o felizmente. Então a regra diz que toda vez que a gente pegar um adjetivo, como o alegre aqui e o feliz que a gente viu anteriormente, e colocar o sufixo mente, ele sempre vai se tornar um advérbio de modo. Então, alegremente, felizmente, lealmente, tá? Tudo bem? A locução adverbial, a gente tem aqui, ó, duas ou mais palavras com valor de advérbio. De repente, de fato, de propósito, de longe, tá? Então, como que a gente forma isso? Através de uma preposição e um nome. Ou preposição e adjetivo, ou preposição e outro advérbio, tá bom? Tá? Então, ó, preposição mais nome, preposição mais adjetivo, preposição mais advérbio, tá bom? Então, ó, locução adverbial de tempo. Pela manhã, pela tarde, pela noite, em breve, à noite, à tarde, de vez em quando. Então, um exemplo assim, ó, é eu sairei à noite. Então, à noite é uma locução adverbial de tempo. E ele vai ser sempre à noite, à tarde, serão sempre craseados, tá? Quando fizerem a função de locução adverbial de tempo, tá? Locuções adverbiais de intensidade: de todo, em excesso, por completo, de pouco. Depois, ó, locução adverbial de lugar: por ali, por aqui, por perto, à direita e à esquerda. Então, a direita e a esquerda, quando se referirem a lugar, será sempre craseado também. Então, lá quando a gente viu as locuções adverbiais, que é uma preposição mais um nome, mais um adjetivo, mais um advérbio, a gente pode reparar que aqui, ó, nós temos, ó,
preposição mais advérbio, preposição mais advérbio, preposição mais advérbio, tá bom? E aqui, ó, preposição mais substantivo, mais nome, tá? Então, a ideia da locução adverbial sempre funciona dessa forma. Aqui, ó, locução adverbial de dúvida. Por certo, quem sabe. Depois, locução adverbial de negação. De forma alguma, de jeito algum, de modo algum, tá bom? Locução adverbial de afirmação. De fato, por certo, com certeza, sem dúvida. Essas aqui, ó, são de afirmação. Depois, ó, locuções adverbiais de modo. À vontade, em silêncio, em vão, às claras, à toa, em geral, ao acaso. Então, depois que a gente viu os advérbios, fizemos uma revisão rapidinha dos advérbios, então a gente viu os advérbios de tempo, modo, lugar, dúvida, afirmação e negação. A gente vai ver que os adjuntos adverbiais eles vão se pluralizar. Então a gente não vai ter adjunto adverbial dando apenas circunstância de tempo, de modo, de lugar. Então a gente vai poder reparar que os advérbios eles vão se os adjuntos adverbiais eles vão sempre se pluralizar. Então eles vão poder ser muitas vezes vários tipos de coisas. Então olha só, quando a gente viu os advérbios, a gente reparou que os advérbios eles são de lugar, de modo, tempo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Enquanto que os adjuntos adverbiais, eles vão se pluralizar. E aí os adjuntos adverbiais, eles podem ser apenas os advérbios normais, tá? Aqui, ali, hoje, amanhã, como podem ser também locuções adverbiais, por aqui, por lá e vários outros tipos de situações. E a gente vai ver todos os exemplos agora. Então, os adjuntos adverbiais, eles não deixam de ser advérbios. Só que, ao invés da gente trabalhar com a palavra isolada, a gente vai trabalhar com a palavra dentro de um contexto. Com a palavra ou a expressão dentro de um contexto. E aí eles vão se ramificar, como a gente falou. Então, ó, adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância. Ó, termo da oração. Vocês têm que lembrar que a gente já viu vários termos da oração. Então, vimos os termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado, tá bom? E o sujeito vai se ramificar em 5 tipos e o predicado em 3. Esses são os termos essenciais. Então, depois nós temos os termos integrantes. O que são os termos integrantes? São os termos integrantes do verbo e do nome. Então, nós temos, ó, termos integrantes do verbo, os objetos diretos e os objetos indiretos. E os termos integrantes do nome são o predicativo do sujeito e o complemento nominal, que vocês já viram isso anteriormente. E os adjuntos adverbiais, eles fazem parte dos termos acessórios da oração. A gramática traz o adjunto adverbial como termo acessório, ou seja, segundo a gramática, os adjuntos adverbiais, junto com os adjuntos adnominais, o aposto e o vocativo, eles podem ser retirados da oração sem prejuízo de significado, tá bom? Então, só para relembrar, termo da oração é a forma como a gente vai seccionar os elementos sintáticos da oração em sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo, tá? E por que a gente vê isso tudo? Porque quando a gente estuda a morfologia, a gente vai estudar as palavras de forma isolada. Então, a morfologia trabalha com o processo de formação das palavras e depois que essas palavras são formadas por processos de derivações ou composições, a gente vai pegar essa palavra e vai colocar dentro de uma determinada classe gramatical, que são 10 classes, variáveis e invariáveis. Então, como classes variáveis, aquelas que têm variação de gênero e número, pessoa, tempo, modo, a gente tem os substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, artigos e verbos. E as classes invariáveis, que são os advérbios que a gente está falando,
as preposições, conjunções e interjeições, segundo a gramática. Então, os adjuntos adverbiais, eles vão ser um termo da oração que vai estudar a sintaxe, tá bom? Que vai ser estudado dentro da ideia de sintaxe, quando a gente pega as palavras isoladas e transforma em um texto, ou seja, a sintaxe é o estudo das palavras dentro de um contexto. Então, os adjuntos adverbiais são termos da oração que indicam circunstâncias. Então, quais são essas circunstâncias? Olha só, pode ser de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, tá bom? O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, reparem que a explicação do adjunto adverbial é que são palavras que indicam circunstâncias que vão modificar verbos, adjetivos e advérbios. É a mesma explicação que a gente tem dos advérbios em si. Só que qual é a diferença? O advérbio é a palavra isolada. O adjunto adverbial é um termo da oração. A gente trabalha dentro de um contexto oracional. Então, como nós temos a palavra muito nesses três exemplos aqui, ó, eles se respeitam muito, seu projeto é muito interessante, o time jogou muito mal. Reparem que todas as três palavras muito aqui, ó, elas estão dando ideia de intensidade. Então, ao mesmo tempo que a palavra muito, se fosse isoladamente, tá? Análise morfológica, muito é um advérbio de intensidade dentro de um contexto sintático, tá? Agora, análise sintática. O muito é o adjunto adverbial de intensidade, tá bom? Então, reparem que não muda muito a classificação. Todo adjunto adverbial é também um advérbio ou uma locução adverbial, só que dentro de um contexto oracional. Então, olha só, aqui eu vou listar os principais adjuntos adverbiais que a gente pode encontrar. Então, ó, adjunto adverbial de causa. Eles tremiam de frio. Reparem que a expressão de frio é a causa de tremer. A casa ficou simples por causa do orçamento. Olha só, qual é a causa da casa ficar simples? É a baixa de orçamento. Então, ó, por causa do orçamento, adjunto adverbial de causa. Depois, adjunto adverbial de companhia. Vivi com Pedro por 2 anos. Reparem que esse com Pedro aqui, ó, é a companhia do sujeito. Eu vivi com Pedro por 2 anos. Então, o sujeito teve uma companhia. Recebi a encomenda com um brinde. Ó, reparem que com um brinde ele modifica a ideia de encomenda. Então, ó, a encomenda não veio sozinha, veio com companhia, veio acompanhada, tá bom? Então, eu saí com meus amigos. Com meus amigos, adjunto adverbial de companhia, tá? Na maioria das vezes, os advérbios de companhia vêm com a preposição com, tá bom? Aqui, ó, adjunto adverbial de concessão. O adjunto adverbial de concessão também é classificado como uma oração subordinada adverbial, que vocês já devem ter visto ou vocês verão mais para frente. Então, ó, apesar do orçamento, a festa foi maravilhosa. Deu uma ideia de concessão. Apesar de exausto, não conseguia dormir. Então, também é um adjunto adverbial de concessão, tá? Por que é um adjunto adverbial e não uma oração concessiva? Porque não tem verbo. Então, para que a gente tenha um período composto, seja por coordenação ou subordinação, e no caso aqui, como é um adjunto adverbial, uma oração adverbial, repare que esses termos aqui iniciais dessas duas orações não podem ser tratados como orações subordinadas adverbiais porque não são termos deverbais, ou seja, são termos que não têm verbos, tá? Adjunto adverbial de dúvida. Ó, talvez a gente planeje juntos a viagem. O produto talvez venda muito, tá bom? Então esse talvez aqui, ó, em ambos os casos, reparem que estão em posições diferentes, são adjuntos adverbiais de dúvidas. Aqui, ó, adjunto adverbial de fim. Todos os funcionários esforçaram-se para o sucesso do projeto. Volto daqui a meia hora para a reunião. Então reparem que nós temos aqui dois adjuntos adverbiais que dão ideia de finalidade, que dão ideia final. Aqui repetindo o mesmo exemplo lá do adjunto adverbial de concessão. Por que isso aqui não é uma oração subordinada adverbial final?
porque são termos que não possuem verbos. Então, se não possuem verbos, eles não podem ser orações períodos compostos, tá? Adjunto adverbial de instrumento, ó. Pintei a parede com um pincel. Então, qual foi o instrumento que eu usei para pintar a parede? Foi o pincel. Então, eu fiz uma locução adverbial e ele se tornou um adjunto adverbial de instrumento. Ela morreu com uma facada no coração. Desculpem a oração trágica aqui, mas ele exemplifica também qual foi o instrumento que fez com que a moça morresse, a pessoa morresse. Então, foi uma facada. Então, esse termo com uma facada no coração, com uma facada, é o adjunto adverbial de instrumento, tá? Depois, adjunto adverbial de intensidade, que é bastante parecido com os 3 exemplos iniciais que a gente teve lá. Então, ó, temos nos esforçado muito. Os dançarinos ensaiaram bastante. Reparem que o termo muito e bastante intensifica. Então, são adjuntos adverbiais de intensidade. Depois, ó, letra H. Adjunto adverbial de lugar. O espetáculo estreou em São Paulo. A tinta respingou por toda parte. Nesses 2 exemplos aqui, vocês podem reparar que a ideia é mostrar qual é o lugar. Aqui, em São Paulo, é um adjunto adverbial mais específico, nome de uma cidade ou estado. E aqui, por toda parte. Aqui generaliza, quer dizer que caiu em todos os lugares. Então, a tinta respingou em todos os lugares. Em todos os lugares também seria o adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Eu andei por toda a cidade. Por toda a cidade seria também um adjunto adverbial de lugar. Tá? Depois, ó, adjunto adverbial de interesse. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente falou anteriormente, que os advérbios eles são limitados. A ideia dos advérbios são limitadas em tempo, modo, lugar, afirmação, negação. Só que quando a gente coloca isso no contexto oracional, isso vai se subdividir de formas quase infinitas. Então a gente tem dezenas de tipos de adjuntos adverbiais diferentes. Na dúvida, olhem na apostila ou procurem numa gramática e também na internet, tá? Então reparem que o adjunto adverbial de interesse, nós temos aqui, ó, a dançarina largou tudo pelo espetáculo. Então olha só, qual foi o interesse que ela teve em largar tudo? Pelo espetáculo. João adiantou o serviço pela viagem. Olha só, qual foi o interesse em ter adiantado o serviço? Foi para poder viajar. Então, adjunto adverbial de interesse, nós temos esses dois aqui, ó. A dançarina largou tudo pelo espetáculo. João adiantou o serviço pela viagem. Pode ser também, o marido largou todo o trabalho para ficar com a esposa. Então, ó, para ficar com a esposa seria também um adjunto adverbial de interesse, tá bom? Depois, adjunto adverbial de frequência. Reparem como é que esses aqui, ó, seriam normalmente advérbios de tempo, aqui eles já mudam. Ele já passa para um adjunto adverbial de frequência. Por quê? Porque é algo constante. Então pode ser um adjunto adverbial tanto de frequência quanto adjunto adverbial de constância, tá? Então, ó, adjunto adverbial de frequência. Sempre viajava para lá. Olha só, qual é a frequência de viajar para lá? Sempre viajava para São Paulo. Qual é a frequência que ele viajava para São Paulo? Sempre. O adjunto adverbial de frequência indica uma coisa cotidiana, uma coisa contínua, tá? Havia aulas todos os dias. Então reparem que todos os dias a gente tem algo frequente, algo rotineiro. Então o adjunto adverbial de frequência será sempre algo rotineiro, tá bom? E aqui nós temos os dois últimos, ó, adjunto adverbial de tempo, como nesses exemplos aqui. Reparem que o amanhã e o ontem já são advérbios. E aqui eles foram colocados como termos simples, né? Não são preposicionados, não é uma locução adverbial. E ele funciona como um advérbio, de forma morfológica, da mesma forma como estão, como funcionam também dentro do aspecto oracional, sintático, como um adjunto adverbial. Então, ó, adjunto adverbial de tempo. A encomenda chegará amanhã.
Se eu colocar a encomenda chega hoje, hoje também é um advérbio de tempo. A encomenda chegará no fim de semana. Então, ó, no fim de semana já passa a ser uma expressão inteira. Então, é de tempo, tá? Ontem minha mãe escreveu-me. Então, minha mãe me escreveu quando? Ontem. Então, minha mãe me escreveu ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Então, a gente pode usar isso aqui de várias formas. Nós temos também o advérbio de modo. Então, que eu não coloquei aqui, mas nós temos assim, ó, fui para a escola de ônibus. Então, ó, fui para a escola, adjunto adverbial de lugar. De ônibus, nós já temos ali a forma como a gente se locomoveu para chegar à escola. Então, esse de ônibus é um adjunto adverbial de modo. E aqui, ó, por fim, nós temos adjunto adverbial de assunto. Olha que legal, tá vendo? Mais um adjunto adverbial que não está na lista dos advérbios gramaticais. Então, ó, o livro falava sobre a Segunda Guerra. Falávamos a respeito de futebol. Então, sempre quando tiver a preposição sobre ou a preposição a, no caso aqui a respeito, a gente tem um adjunto adverbial de assunto, tá bom? O livro falava sobre um assunto, ó, sobre a Segunda Guerra. O livro falava sobre adjunto adverbial. O livro falava sobre a ditadura militar. Então, toda vez que a gente tiver uma ideia de assunto, vai ser um adjunto adverbial também. Então, ó, falávamos a respeito de futebol, falávamos a respeito da novela, falávamos a respeito do Covid-19. Então, reparem como é que tanto ambos aqui, quanto vários outros que eu dei como exemplo oralmente, eles funcionam como adjuntos adverbiais de assunto, tá? Então, só recapitulando que os adjuntos adverbiais, eles podem assumir as mesmas funções dos advérbios, só que dentro de um contexto oracional. Então, eles vão modificar também um verbo, um adjetivo ou vão modificar outros advérbios, tá? Então, obrigado, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, tá bem? Tchau!